Queridos e amados irmãos, quantas vezes nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito? Quantas vezes, hein? Quantas vezes nós tentamos resolver os nossos problemas pelas nossas ideias, pelas nossas metodologias de fazer, e dá tudo errado? Quantas vezes? Quantas vezes a gente desanima mesmo, a gente fica desesperado, fica aflito, fica angustiado, porque a gente não consegue resolver os nossos problemas, e aí a gente luta, a gente gasta energia, a gente gasta dinheiro, a gente gasta tempo. Às vezes a gente nem pensa nisso, né? Mas o tempo é a nossa moeda mais preciosa. A moeda mais preciosa de uma pessoa é o tempo. Não é o real, não é o euro, não é o dólar, nem o Bitcoin. A moeda mais preciosa que existe é o tempo. Porque quando o tempo se acaba, aí não adianta mais o dinheiro, não adianta mais o recurso, não serve de nada. Então o recurso mais precioso que Deus nos deu é o tempo. O tempo para chorar, o tempo para rir, o tempo com a família, o tempo para se arrepender dos seus pecados. Então quantas vezes a gente gasta tudo o que a gente tem, inclusive o nosso tempo, tentando resolver as coisas, tentando dar jeito, tentando reanimar, tentando recobrar, tentando adquirir, tentando fazer, e não dá certo. Gasta tempo para tentar vender alguma coisa e não consegue. Gasta tempo tentando resgatar algo e não consegue. Tentando renovar uma aliança, um amor perdido, frustrado, e não consegue. Tentando reatar um relacionamento, mas o relacionamento fica frustrado. Quantas vezes? Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, falando para você parar de fazer as coisas pela sua própria força, porque não vai dar certo. No livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, a Bíblia diz assim: E o Senhor me respondeu dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. No verso 7 diz: Quem és tu, ó grande montanha, diante de Zorobabel? Torna-te as campinas, tornar-te-ás em campinas, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graças sejam dadas a ela. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa, as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Queridos, o que isso aqui significa? Pastor Gabriel, quem é Zorobabel? Para quem Deus está falando aqui? Me explica, que eu não entendi nada. Zorobabel foi um homem levantado por Deus para reedificar o templo. Em um momento da história do povo de Deus, a igreja dos judeus, o templo, foi destruído. Quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, não tinha casa de Deus, não tinha templo, não tinha igreja. O povo não tinha lugar para falar das maravilhas do Jeová, não tinha canto. Deus levanta Zorobabel e diz: Zorobabel, eu vou te usar, juntamente com o profeta Ageu, juntamente com Zacarias, eu vou usar você para você reedificar esse templo, para que o meu povo volte a me adorar. Era uma missão muito difícil, porque não tinha recurso, e principalmente porque não tinha ânimo. Ânimo. O que é ânimo, pastor Gabriel? Disposição de espírito. Às vezes a gente não tem recurso, mas tendo ânimo a gente consegue. É verdade ou não é? Às vezes você não tem dinheiro, às vezes você não tem tempo, às vezes você não tem qualquer coisa que as pessoas usem como desculpas, mas se você tiver ânimo para fazer, você faz dar certo. Como assim, pastor Gabriel? O que é ânimo para fazer? É vontade, é desejo, é garra. Não é aquele negócio
Quem quer dá um jeito. Quem não quer dá desculpa, mas quem quer vai atrás e dá um jeito. Se aperta, se esforça, busca de onde não tem, corre atrás, e é assim. Na nossa vida não é assim? Quando a gente deseja muito alguma coisa, quando a gente deseja conquistar muito algo, a gente se esforça, aperta o orçamento, vende alguma coisa, dá um jeito de levantar recurso, mas a gente vai atrás, porque a gente tem ânimo, tem disposição. Qual era o problema aqui? Zorobabel não tinha recurso, Zorobabel não tinha pessoas e Zorobabel não tinha pessoas com ânimo. As pessoas que estavam lá não estavam interessadas em fazer. As pessoas estavam desanimadas, as pessoas estavam sem coragem. As pessoas olhavam e viam: homem, é difícil demais, não vamos fazer não. É complicado demais, desistam. É melhor desistir. Foi o que disseram para Zorobabel. É melhor desistir, homem, não vai dar certo. A gente nunca vai conseguir fazer algo realmente bom. Falaram isso para Zorobabel. Porque o templo de Salomão era muito grande, muito bonito. Eles chegaram para Zorobabel e pensaram: Zorobabel, a gente nunca vai conseguir fazer algo tão grande, tão bonito como era o templo de Salomão. Então, se a gente não vai conseguir, por que a gente faria? Aí o Senhor levanta Ageu, o Senhor levanta Zacarias, o Senhor levantou Ageu e disse: se vocês não construírem a minha casa, vocês serão como sacos furados. Vocês plantarão, mas não colherão, a sua semente não vai dar fruto. Ageu estava dizendo: primeiro façam o Senhor, façam o Senhor, façam a obra do Senhor valer a pena. Ageu foi levantado, Zacarias foi levantado, mas chegou uma hora que o povo estava tão relaxado que Zorobabel se frustrou. Zorobabel estava se frustrando, e talvez esse seja você, que tentou uma vez, tentou duas, foi pela esquerda, foi pela direita, tentou por cima, fez por baixo, não deu certo de jeito nenhum, foi para frente, foi para trás e parou, estagnou e quebrou. Essa palavra é para você que está quebrado nessa manhã. Você que não consegue mais alcançar os seus objetivos, você que não consegue mais cumprir aquilo que Deus preparou para você fazer. Você olha para a obra que o Senhor confiou em suas mãos e diz: ó Senhor, eu vou desistir porque eu não consigo. Este era Zorobabel. E aí o Senhor levanta o profeta Zacarias e fala: Zacarias, vai lá em Zorobabel. Zacarias vai até Zorobabel e ministra uma palavra ao coração dele. E qual é a palavra que Zacarias falou a Zorobabel? Esta é a palavra do Senhor: não por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito, mas sim pelo meu poder, mas sim pela minha graça, diz o Senhor. O Senhor estava dizendo: Zorobabel, enquanto você estiver fazendo as coisas pelo seu braço, pela sua força, do seu jeito, não vai dar certo. Você estava tentando convencer o povo com as suas habilidades, você estava tentando fazer do seu jeito, mas não estava dando certo. Não adianta força, não adianta violência, não adianta você obrigar as pessoas, elas não vão fazer. Mas se for pelo meu espírito, vai dar certo. Tenta resolver um problema de relacionamento por força, por violência, não dá certo. Tenta fazer a empresa alavancar, você soa, você acorda cedo, você dorme tarde. Ainda ontem eu estava conversando com um obreiro da Igreja Pão da Vida, nosso irmão Max, e ele falando sobre pessoas que trabalham demais. Estava conversando comigo, a gente depois do culto ontem conversando, e ele falando a respeito de plantões. Ele trabalha na área da saúde, ele é instrumentador cirúrgico, um dos melhores de Mossoró. E Max falando para mim, dizendo: pastor, às vezes eu fico besta com o que os médicos fazem. Tem médico que emenda plantão com cirurgia, e da cirurgia vai para consultório, passa 2, 3 dias aí sem parar. Ele me contando do que, como estava, o médico tirava um plantão de 7 da noite, marcava uma cirurgia para 6 horas da manhã, no final do plantão fazia a cirurgia. Quando terminava a cirurgia, da cirurgia ia para o consultório, do consultório já terminava, passava o dia atendendo. Quando terminava de atender, comia e ia de noite tirar outro plantão, dobrando o plantão, fazendo assim.
E a gente conversando, dizendo, eles ganham muito dinheiro com isso, mas vale a pena? Vale a pena? É um dinheiro que você ganha e não serve, que não funciona. A Bíblia diz que você acorda cedo, dorme tarde, come o pão de dores, mas de que adianta? Isso é o salmista falando, o Senhor dá os seus enquanto dormem. Fica trabalhando violentamente, acordando, usando todas as forças e energias, mas não vê nada prosperar na sua mão. Gasta, perde tempo, se investe, se esforça, faz curso por cima de curso, faz cursinho, faz preparatório, faz simulado, estuda, perde culto, não vai para o culto, faz todo tipo de esforço de tal, mas não consegue. E aí, pastor? E aí? O que é que eu faço, pastor Gabriel? Meu Deus, pastor, será que eu devo desistir? Será que não é para mim? Será que é porque o Senhor não quer que eu vença? Não, meu irmão. Não tem nada a ver com isso, não. Não é porque o Senhor não queira que você vença. O Senhor está interessado em você ser um vencedor. O Senhor está interessado na sua vitória. Não se preocupe quanto a isso. Mas a sua vitória vai vir através da mão do Senhor. A tua bênção virá através da graça do Senhor. Enquanto você estiver tentando alcançar do seu jeito, fazendo do seu jeito, da sua maneira, vai dar errado. Vai dar errado. Mas a partir do momento que você ceder e deixar o Espírito Santo trabalhar, aí você vai ver o negócio acontecendo. Não é que você vai sentar numa poltrona, numa cadeira confortável dessa daqui, ô povo. Não é que você vai sentar numa cadeira confortável dessa daqui e dizer, não vou fazer mais nada. Mas é que o seu trabalho vai render. Você vai ter prazer. Você vai ver o seu trabalho rendendo e funcionando e dando certo. Você vai ver as suas palavras entrando no coração das pessoas. Você vai ver você falando e o teu marido lhe ouvindo, os teus filhos te ouvindo. O negócio vai começar a fluir. Quando a gente vive só, trabalha só, não flui, é travado. É uma engrenagem enferrujada. Você já viu aquelas engrenagens e correntes enferrujadas que dá trabalho para dar partida e ela fica aquele rangido, aquela coisa travada? Aí você vai lá, limpa, tira toda a ferrugem, coloca um white lubezinho, coloca um óleo e aí ela começa a correr fluido, rapaz. Eu tinha uma bicicleta, a primeira bicicletinha que eu tive, uma Mônaco. Uma vez ela pegou uma chuva, mas ela ficou toda enferrujadazinha da chuva que ela pegou. E quando eu fui dar uma volta nela, irmão, pensa no negócio pesado. Pesado, difícil de andar. Levei ela no mecânico. Quando cheguei no mecânico, o mecânico tirou tudo dentro. Tava todo cheio de barro, de resto de pneu, as coisas de uso mesmo. E as engrenagens enferrujadas. E estava muito pesado pedalar com ela. Era uma bicicleta leve, mas estava muito pesado. O mecânico tirou todo o peso extra, tirou todo o resto de lama que tinha nas engrenagens, limpou, deixou. Ele tirou as engrenagens, escovou, deixou brilhando, passou os lubrificantes certinhos, colocou óleo na corrente e deixou primeira. Quando eu fui andar, irmão, chega, escorregava na pista, uma benção. Fluía, você nem fazia força para pedalar. Na vida com Deus é mais ou menos assim. A sua força e o seu jeito deixam as engrenagens da sua vida travada. O seu jeito bruto de tentar resolver as coisas deixa as coisas da sua vida travada, tudo enferrujado, atrito. E uma hora essas engrenagens podem quebrar. Só que o Espírito Santo está dizendo, deixa eu fazer uma limpeza, deixa eu dar um jeito nas engrenagens da sua vida, deixa eu consertar a catraca do seu coração, deixa eu consertar, deixa eu dar um prumo na sua vida, deixa eu dar uma arrumada e deixa eu fazer do meu jeito. Aí você começa a viver a vida do Espírito. Quando você começa a viver a vida pelo Espírito Santo, você vê que flui, você vê que dá certo, você vê que até você passando pelos buracos, pelos percalços, pelos pontos íngremes da jornada, você consegue atravessar, porque você está indo pela força do Senhor. No versículo de número 7 diz, quem é o grande monte diante de Zorobabel?
Ele disse: se tiver alguma montanha muito alta, quem será essa montanha diante de Zorobabel? Era basicamente o Senhor falando: não vai ter montanha alta demais que você não possa subir, não vai ter desafio alto demais que você não possa alcançar, porque aí ele diz: até mesmo o grande monte vai se tornar uma campina. Você sabe o que é uma campina? É aquele campo verdinho, a coisa mais linda. Você já viu quando dá aquela chuva e aquele mato que estava todo seco fica aquela relva verdinha, a coisa mais linda? Linda, coisa mais linda. Os animais começam a comer. Na fazenda do pai tem uma campina, coisa mais linda. Quando chove, as ovelhinhas comem, o gado come, fica aquele montão, estirão verde, a coisa mais linda. O que o Senhor estava dizendo era o seguinte: as montanhas mais altas, os desafios mais impossíveis, as coisas mais difíceis de serem realizadas, eu vou aplanar, vai ficar prazeroso, eu vou deixar uma campina verde. O teu vale vai se tornar uma campina. Glória a Deus, glória a Deus. As montanhas difíceis de serem escaladas vão se tornar campinas na sua vida, meu irmão. Recebe essa palavra, meu querido. Recebe essa palavra, minha irmã. Quando você trabalha do jeito de Jesus, até as mais altas montanhas se tornam lindas e belas campinas, verdes pastos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A Bíblia diz: Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Meu amado e querido irmão, essa palavra é para você. Você está frustrado, você está triste, você está aí cabisbaixo, está aí com a cabeça a mil, sabe? Com dor de cabeça, estranho, triste, todo frustrado, porque está fazendo do seu jeito. Do seu jeito não dá certo, do seu jeito não flui. Tenta do jeito de Jesus. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui conhece a história de Moisés? Moisés do Egito, Deus usou ele como libertador, não foi? Quem lembra de Moisés? O filho de Faraó. Moisés teve duas etapas na história dele. Por dois momentos ele tentou libertar o povo. O primeiro sem Deus e o segundo com Deus. No primeiro momento, isso está lá no livro de Êxodo. Quando você pega o livro de Êxodo, você vai ver que Moisés viu, está lá em Êxodo, Moisés viu um egípcio machucando um hebreu. E no Êxodo capítulo 2, vamos para a Bíblia. Êxodo capítulo 2, verso 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já um homem, saiu a seus irmãos, e ele viu as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não via ali ninguém, ele matou o egípcio e o escondeu na areia. Olha o que Moisés fez. Ele tentou libertar o povo matando, tentou fazer com a força do seu braço. Ele viu um soldado egípcio maltratando um dos seus irmãos hebreus e foi lá e matou, pela raiva e pela ignorância. Aí o que aconteceu? Isso fez com que Moisés fugisse. No verso 15 diz: ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu diante da face de Faraó, e ele habitou na terra de Midian. Quando ele tentou resolver do jeito dele, findou em morte. Quando ele tentou resolver do jeito dele, findou em fuga. Ele teve que fugir, porque senão ele também iria morrer. Às vezes está dando errado porque você está tentando resolver. Vai lá, resolve na brutalidade, resolve batendo, resolve confrontando. Só que aí no capítulo de número 3, o Senhor aparece na sarça ardente. O Senhor aparece a Moisés e diz no capítulo 3, verso 7: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço as tuas dores. E aí o que diz no verso 8? Desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. No verso 10 diz assim:
Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Olha que coisa interessante. No capítulo 2 está Moisés tentando libertar sozinho. Só que aí no capítulo 3, o Senhor chegou para Moisés e disse: vamos lá, você vai fazer a mesma coisa, só que agora comigo. O propósito vai ser o mesmo, o alvo. Quando Moisés mata o egípcio, a intenção dele era aliviar o fardo do povo, era livrar o povo, os irmãos dele, no capítulo 2. Só que aí no capítulo 3, Deus dá a missão do mesmo jeito. Deus disse: eu vou fazer você cumprir a mesma coisa, só que agora vai ser comigo. Agora não vai ser você que vai fazer, sou eu. Está entendendo? Receba essa palavra aí no seu coração. O Senhor está dizendo isso para você. Agora não vai ser você que vai fazer, sou eu. E quando Deus faz, fica bem feito. E quando Deus faz, fica bem feito. Pensa de um Deus que faz e fica bem feito. Fica bem feito, meu irmão. Deus não é Deus para fazer algo e ficar mal feito, ficar inacabado, ficar pela metade, ficar de qualquer jeito, ficar largado. Quem gosta de fazer essas coisas erradas é a gente. A gente ama fazer uma obra, deixar pela metade, começar e não terminar. Só que o nosso Senhor é Deus que termina a boa obra, é Deus que conclui. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para aperfeiçoar. Eu quero falar essa palavra ao seu coração e quero que você receba, meu querido. Haja pela força do Senhor, você não vai se arrepender. Agindo pela força do Senhor, até a mais alta montanha se tornará em uma campina. E ele ainda diz o seguinte, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa, e também as suas mãos terminarão. O que é que o Senhor estava dizendo? Zorobabel, você começou, e eu vou te ajudar a terminar. Você não começou o alicerce, eu vou te ajudar a concluir essa casa. Gente, isso é muito bonito, não é? O Senhor falando o seguinte: você não começou, eu vou te ajudar a terminar. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: você não começou a obra, não começou executando, não começou fazendo, o Senhor te diz: eu vou te ajudar a terminar. Ele é Deus de promessa e Ele cumpre o que Ele diz.